Sedentarismo, obesidade e hereditariedade formam o tripé que pode resultar no aparecimento de uma doença crônica que atinge mais de 10 milhões de pessoas no país, o diabetes. Metade das vítimas sequer sonha que sofre deste mal. Silenciosa e perigosa, a doença já é considerada um caso de saúde pública pelas autoridades sanitárias. A falta de controle do diabetes leva a complicações graves, como a cegueira, infarto, insuficiência renal e gangrena, seguida de amputação de pernas e pés. No Brasil, o diabetes é a quarta maior causa de morte. O programa Inclusão preparou uma série de reportagens para chamar a atenção sobre a existência desta doença que pode estar presente em sua família. Previna-se. As complicações agudas do diabetes ocorrem pelo excesso ou pela falta de açúcar no sangue. Tanto a hiper quanto a hipoglicemia podem levar o paciente ao coma e até à morte. Um simples furinho no dedo e uma pequena gota de sangue são capazes de detectar uma doença grave que atinge mais de 10 milhões de pessoas no Brasil, o diabetes. Uma síndrome que impede o pâncreas de produzir insulina, um hormônio que tem a função de absorver a glicose do sangue. A função da insulina é colocar a glicose que é digerida no estômago e no intestino, ela é absorvida, aquilo que nós comemos é transformado em açúcar no estômago e no intestino. Isso vai para o sangue, do sangue vai no fígado, do fígado vai para o músculo. E em várias dessas etapas, a insulina providencia a entrada da glicose nas células. E ela a falta dela é que leva ao acúmulo de glicose no sangue. A gente tem dois tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que é aquele diabetes da criança e do adolescente, e o diabetes tipo 2, que surge a partir mais ou menos dos 35 anos, 40 anos de idade, que a gente chama de diabetes da maturidade. Qual a diferença? O tipo 1 se supõe que o organismo passa a desconhecer as células beta do pâncreas, que são as células produtoras de insulina, como próprias dele e começa a se autodestruir. Então, o pâncreas fica totalmente sem insulina, daí porque toda criança diabética tem que usar insulina. O diabetes tipo 2 é aquele que a pessoa já tem uma predisposição, geralmente tem casos na família. Ligado à inatividade física e ligado ao ganho de peso. O estresse é um fator importantíssimo também no desencadeamento do diabetes. Quem é o paciente diabético que precisa fazer uso da insulina? Como regra, o paciente do tipo 1. Os pacientes do tipo 2, nós iniciamos com uma monoterapia, geralmente um só medicamento, e depois vamos ampliando, se ele não tiver resposta, até o uso de 3, 4 medicamentos, até que a pessoa deixa de responder a essa combinação de medicamentos e há necessidade, mesmo nos diabéticos do tipo 2, precisam migrar para a insulina. A demora no diagnóstico e a falta de cuidados adequados podem causar danos irreversíveis à saúde e até provocar a morte do paciente. E se você pensar nas 6 primeiras causas de morte, o diabetes como causa isolada, ela aparece em 4º lugar. Ela está associada a causas outras de óbito muito importante. O diabético tem um risco muito maior de infarto do que a população geral. O diabético tem um risco muito maior de acidentes vasculares cerebrais do que a população não diabética. Ela é uma bomba relógio e ela é, hoje no mundo inteiro, a doença mais temida após a AIDS. O diabetes chega de forma silenciosa. O maior problema que se tem com relação à diabetes no Brasil é a ausência de diagnóstico. Então, a primeira recomendação é que as pessoas procurem serviços de saúde para fazer uma dosagem de glicemia, fazer uma avaliação clínica e, em sendo diabéticos, iniciar o tratamento mais breve, porque a doença,
sendo compensada, ela não traz grandes riscos. Agora, não compensada, com certeza as complicações virão. Os sintomas demoram a aparecer, mas são evidentes. Sede exagerada e aumento da diurese, aumento da frequência urinária, né? Porque você urina muito, aí o organismo desidrata e pede água, você vai bebendo água. Perda de peso, principalmente nas crianças, perda de peso, fome exagerada, mesmo com fome não ganha peso, né? Cãibras, alterações visuais. Os especialistas dão um alerta. Pessoas com antecedentes de diabetes na família possivelmente vão desenvolver a doença. Daí, a importância do exame de sangue periódico. Às vezes o paciente descobre que está diabético numa consulta de rotina, né? Não, vai ver a glicose está alterada. Na criança, no adolescente, não. Passou mal, quando vai ver, está a glicemia bem alta. Além da predisposição genética, o estilo de vida é o maior responsável pela incidência da doença. Obesidade, vida sedentária e maus hábitos alimentares formam o tripé que pode resultar no aparecimento do diabetes. É muito importante a pessoa procurar se manter dentro do peso ideal e manter uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável seria um baixo consumo de gordura, um baixo consumo de sal, um baixo consumo de açúcar, um bom consumo de frutas e hortaliças, um bom consumo de fibras alimentares, ter um fracionamento de 6 refeições ao dia, não passar longos períodos em jejum. Primeiramente a dieta, né? Atividade física, a medicação, seja ela oral ou a subcutânea, no caso da insulina, e a educação do paciente. Esses 4 pilares, eles devem estar em equilíbrio. Nenhum é menos importante do que o outro. Não existem estudos atuais sobre a prevalência da doença. A estimativa é assustadora. Cerca de 10 milhões de brasileiros. Metade deles não sabem que têm diabetes. É muito grave porque essas pessoas, quando o diabetes for diagnosticado, certamente já terão algumas complicações, como complicações oculares, complicações circulatórias, infartos, às vezes silenciosos, acidentes vasculares cerebrais. A senhora é diabética há quanto tempo? Desde que eu completei 56 anos. Quantos anos a senhora tem hoje? 61. Conta pra gente, como é que o ferimento da sua perna chegou a esse ponto? O meu pé enganchou num ferro. Eu caí, o ferro cortou o pé. Aí virou ferida desse jeito. As dores são constantes, não tem quase remédio que tire. Dói noite e dia e noite, sem parar. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de retardar o aparecimento das complicações, entre elas a gangrena, que resulta na amputação dos membros inferiores. Dona Maria, que o diga, só descobriu diabetes aos 60 anos. Há 12, luta para não amputar as 2 pernas. Dona Maria sente dores terríveis por conta dos ferimentos provocados pela má circulação do sangue. Na hora do curativo, o tecido necrosado tem que ser removido. A doença não dá trégua e a cada dia avança. Dona Maria luta contra a gangrena. Ela já amputou o dedo de um dos pés e fez vários enxertos. Não tenho mais circulação, nem uma perna. Está nos caldos e precisa amputar a perna. O efeito devastador da doença nas pernas e nos pés surge da noite para o dia. O diabetes é a maior causa de amputação não traumática, ou seja, tirando as amputações que ocorrem por violência, desastres, acidentes, enfim, o diabetes é a causa das amputações. Então, ela congrega 70% de todas as amputações não traumáticas. Sentiu dormência nas mãos, sentiu dormência nos pés, pode procurar o pé diabético. Minha filha mais velha, essa aqui, está com diabetes também. Ó. Começou com dormência nos pés, ué. Está se tratando aqui já. Ó. Eu digo para ela todos os dias, se cuide, porque meu espelho sirva para ela. Nem o diagnóstico precoce, aos 23 anos,
retardou o aparecimento das complicações nos pés de Aparecida, uma das filhas de Dona Maria. Tenho feito esse tratamento aqui, tenho feito em casa com orientação delas, né? Com pomada que elas dão pra gente, com hidratação, os curativos, que a gente também tem que ter todo o cuidado em casa. Não só aqui com elas, mas também em casa. Olha, é muito doloroso, porque a gente vê a dor dela, o sofrimento que ela tem. Então, pra gente, é uma experiência, porque você lembra que você também tem que se tratar. O diabético tem que se tratar, ele tem que se cuidar. O tratamento do diabético é no dia a dia. Não só dos pés, mas também da alimentação, dos exercícios. E a gente vendo o sofrimento da mãe da gente, a gente se põe no lugar para poder um dia não estar igual a ela. Hoje, mãe e filha tratam de uma das sequelas da doença no Centro de Pé Diabético do Hospital Regional de Taguatinga, em Brasília, que é referência no atendimento ao diabético. Além de curativos, o hospital presta assistência e distribui medicamentos. A maioria dos pacientes não refere sintomas e a maioria dos médicos não examina os pacientes. Você tem uma ideia, há 2 anos a Sociedade Brasileira de Diabetes fez uma pesquisa via internet em mais de 300 internautas diabéticos e 65% deles nunca tinham tido seus pés examinados antes. O governo é obrigado a conceder medicamentos de graça para as vítimas do diabetes. Para receber o benefício, a pessoa tem que se inscrever no Programa de Educação para Diabéticos do SUS, na cidade onde mora. Ela vai à unidade básica, lá ela vai ser atendida pela equipe de saúde, normalmente a enfermeira primeiro, depois o médico, vai ser feito o diagnóstico. Depois do diagnóstico, ela vai ser orientada contra a terapêutica e, a partir daí, o médico prescrevendo o medicamento, ela vai na farmácia da unidade ou em alguma próxima, dependendo do tipo, como o município definir que assim tem que ser, e vai adquirir o seu medicamento lá de forma gratuita. Doutor, a gente pode dizer que o diabetes a gente pode chamar de um problema de saúde pública no país hoje? Pode. Ela com essa magnitude, tá certo? De 10 milhões de pessoas com diabetes, ela geralmente está associada com hipertensão também. Então, a diabetes e hipertensão talvez seja hoje no país a causa principal dos gastos públicos com saúde. Com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade a informações e esclarecimentos sobre a prevenção e os cuidados da doença, a Federação Internacional de Diabetes, junto com a Organização Mundial de Saúde, elegeram o dia 14 de novembro como Dia Mundial de Controle da Doença. A Sociedade Brasileira de Diabetes contribui com a campanha e faz um alerta a todos sobre a constante ameaça da doença. O diabetes é uma doença silenciosa. Sem o tratamento adequado, ele avança e pode trazer sérias complicações. O Brasil tem mais de 8 milhões de diabéticos e apenas a metade sabe que tem a doença. Não seja pego de surpresa. Visite o site da Sociedade Brasileira de Diabetes e informe-se. Diabetes, seja o primeiro a saber. A Sociedade Brasileira de Diabetes existe há quase 40 anos. Dela fazem parte os maiores especialistas do país. São médicos que se dedicam à pesquisa e à busca permanente por atualização científica para a reciclagem dos profissionais da saúde e para maior controle da doença. Ela tem hoje 3 mil associados, multiprofissionais, que é necessário para tratar com diabetes. Ela organiza em várias cidades, em vários estados, eventos de educação, não só para os profissionais de saúde, como para a população em geral.
Além disso, trabalhamos associado com, em alguns momentos, com consultorias com o Ministério da Saúde. E nesse ministério, frequentemente, nós somos solicitados para fazer assessorias. O mal que há poucas décadas afetava apenas as pessoas mais velhas, hoje é comum entre as crianças e os jovens. Por isso, o tema da campanha mundial de 2007 foi dedicado a este público especial, vítimas precoces do diabetes tipo 2 devido à obesidade. Os especialistas chamam a atenção dos pais. É preciso mudar os hábitos alimentares dos filhos e reforçar a atividade física para a prevenção de doenças como o diabetes. A incidência do diabetes entre crianças e jovens é alarmante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 440 mil crianças com menos de 14 anos têm diabetes e a cada ano 70 mil desenvolvem a doença. A do tipo 1 é a mais comum entre os pequenos. Veja por quê. E aí, doeu para fazer? Não. É simples. É. Eu aplico insulina também. Fernanda, você brinca muito aqui com a sua irmã? Brinco. E o que você sente quando vê sua irmã furando o dedinho, medindo a glicemia? Nada. Você já acostumou? Esta não deveria ser uma cena habitual na vida de ninguém, muito menos quando se trata de criança. Mas para a pequena Maria Eduarda, de apenas 6 anos, furar os dedinhos várias vezes ao dia já se tornou uma rotina, assim como aplicar a insulina também. Por que você mesma aplica insulina em você? Porque eu vou viajar com a minha escola. Duda, como é chamada pela família, tem diabetes tipo 1. A doença foi diagnosticada quando a menina tinha apenas 4 anos. Foi quando a mãe percebeu que algo não ia bem com a filha. Duda bebia água o dia inteiro e urinava muito. O apetite voraz não impediu que ela emagrecesse rapidamente e ficasse sem energia. Duda não tinha sequer disposição para as brincadeiras. Um simples exame de sangue confirmou o diagnóstico. A menina é portadora de diabetes. Como é que é lidar com a criança com diabetes? Não é normal porque a doença não é normal, né? É chato, o controle sobre ela é muito rigoroso, é muito difícil, o início é muito difícil e só sentindo, só vendo diariamente, às vezes ela está de saco cheio, às vezes ela não quer medir, eu meço ela 5 vezes por dia, mais uma picada ou 2 de insulina, então são 7 vezes, 8 vezes por dia que eu pico a garota. Ninguém gosta de ficar sendo picado toda hora. Por conta do diabetes, Duda é obrigada a usar 2 tipos de insulina por dia. A insulina é muito cara. Eu uso, por exemplo, 2 tipos de insulina, que é essa aqui, a basal, e essa aqui, que é a ultra rápida. São medicamentos muito caros, eu uso com caneta. A alimentação também é restrita. Se ela vai para uma festa, eu, às vezes, abro mão de um brigadeiro. Ela come 2 brigadeiros. Se tiver pula-pula, a glicemia desce tanto que às vezes nem precisa da insulina. Mas às vezes eu dou uma insulinada, por exemplo, para ela poder comer um pedaço de bolo. Mas isso não é sempre. Às vezes eu negocio um brigadeiro, um pedacinho de bolo. Mas levo sempre a insulina rápida comigo. Márcia, a mãe, conta que apesar da pouca idade, a filha é disciplinada dentro e fora de casa. Eduarda é a primeira da sala, na escola é a melhor da natação. Ela se sobressai em tudo que ela faz. Nem os avós e nem os pais da menina são diabéticos. Por que razão Duda desenvolveu a doença? O diabetes da Duda provavelmente tem uma origem viral, está associado a algum tipo de infecção que destrói o pâncreas. E as crianças se tornam insulino dependentes, devido à falta da insulina necessária para a glicose entrar dentro das células. Essa criança vai ser um indivíduo que vai ter que tomar insulina exógena para o resto da vida. Existem hoje algumas outras alternativas de tratamento,
mas que ainda não são aplicáveis em todas as situações, em todos os pacientes. O pior momento para mim foi a descoberta do diabetes. Foi quando desestruturou a gente, foi quando a gente teve que lutar muito, estudar um bocado, se unir muito como família para poder lidar com isso. Que conselho você daria para uma família que acabou de descobrir que o filho é diabético? Olha, primeiro que eles chorem tudo que tiver que chorar, que eles desabafem, mas que vai passar o momento inicial de desespero, de dificuldade. Eles não podem relaxar, porque muitos pais começam com um controle muito bom e depois eles relaxam, eles deixam de lado e a criança vai ficando submetida a períodos hiperglicêmicos muito longos e o efeito cumulativo disso é prejudicial, vai ser um efeito deletério, porque mais tarde ela com certeza ela vai ficar cega, ou ela vai perder um membro, ou ela vai ter um rim, vai perder um rim. Então, o que eu tenho mais medo hoje é disso. A cegueira por retinopatia diabética e as cataratas figuram entre os principais riscos para o diabético. Veja no próximo bloco.